essa mensagem possa falar ao seu coração, como falou ao meu coração, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar, irmão, sobre algumas bênçãos desta mentalidade do reino. Nós aprendemos que essa mentalidade ela não é gerada pelo homem, ela é gerada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que imprime isso no homem, que gera no homem uma maneira de pensar diferente. Efésios vai dizer que quando nós ouvimos o Evangelho, cremos nesse Evangelho, nós somos selados pelo Espírito Santo. Automaticamente, o local principal de trabalho do Espírito Santo é na nossa mentalidade, na nossa maneira de pensar. Então o Espírito Santo vai falar, vai nos conduzir, vai nos dirigir, vai nos dar impressão, e Ele deixou uma palavra revelada que é a Bíblia Sagrada, para que a nossa mente fosse se moldando a essa palavra e tivéssemos uma mentalidade bíblica, que é na verdade uma mentalidade do reino. Paulo disse em Romanos 12:2, para que nós não nos conformássemos com esse mundo, ou seja, não tomássemos a forma do mundo decaído, mas que nós nos transformássemos a cada dia pela renovação da nossa mente. Ou seja, há o Espírito Santo que vai gerando uma maneira de pensar como a maneira de Jesus. Então, quando nós temos essa mentalidade bíblica, que é gerada pelo Espírito, na verdade, essa é a mentalidade de Jesus. Quando você tem a mentalidade de Cristo, você tem acesso a maravilhas que o homem comum não tem. Por quê? Porque o homem comum ele não consegue discernir as coisas espirituais. E uma das primeiras bênçãos da mentalidade do reino é exatamente o discernimento espiritual. Repita assim comigo: discernimento espiritual. É uma grande bênção da mentalidade do reino. Ou seja, Jesus, ao olhar para as pessoas, ele já tinha o discernimento espiritual, porque a mentalidade de Jesus funcionava, se movia pelo reino, através do reino, em prol do reino. Ele mesmo declarou, com a sua presença, é chegado o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus. E ter discernimento em uma época com tantos sofismas, com tantos enganos, com tantas mentiras, com tanta apostasia, é fundamental para que o povo de Deus não se perca. As pessoas estão perdendo o discernimento espiritual. Entenda, e isso já é uma advertência bíblica, que nos últimos dias muitos dariam ouvido a doutrinas de demônios. E aonde que as doutrinas de demônios iriam ser ministradas? Não é lá fora da igreja, mas dentro da igreja. Então é necessário, primeiro, que os pastores tenham discernimento espiritual, porque isso faz parte da mentalidade do reino. Quantos estão entendendo? Lá em Marcos, capítulo 13, verso 22, diz assim: pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, realizando sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Desse modo, estáis vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Jesus está dizendo: olha, muita gente virá em meu nome, muita gente vai fazer prodígio, muita gente vai fazer milagre, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, com o propósito de enganar. Serão sinais e maravilhas do inimigo. Eu não estou dizendo que Deus não tem sinais, que Deus não faça maravilhas. Mas eu estou dizendo que muitas pessoas estão usando sinais e maravilhas para corromper o povo. Vocês estão entendendo? Então, quem vai dizer se é de Deus ou não? A mentalidade do reino, a mentalidade de Jesus, o discernimento espiritual, que é uma bênção dessa mentalidade. 2 Pedro 3,3 diz a palavra: antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. E qual é o perigo de você não ter uma mentalidade do reino? Muitas pessoas estão sendo arrastadas, seduzidas por ideologias, por sofismas, por mentiras com capa de verdade, e estão sendo literalmente enganadas e engolidas por mentiras do diabo. Muitas pessoas estão perdendo a fé, estão descrendo na palavra. E a Bíblia advertiu isso. 2 Coríntios, Paulo falou, capítulo 11, versículo 3, olha que coisa poderosa. Vamos ver aqui no telão, na tela.
2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, olha o que diz a palavra do Eterno. Nessa minha versão diz também que a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sinceridade e pureza da devoção. Olha lá. Mas temo que, Paulo está falando, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Aí é pensamento, é a maneira de pensar, de interpretar as realidades espirituais. Sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Assim como Jesus advertiu, Paulo, movido pelo mesmo Espírito e pela sabedoria de Jesus, porque ele tinha mentalidade do reino, ele declarou: vivo não, mas eu, mas Cristo em mim. Agora está advertindo a igreja de Corinto: olha, cuidado. Cuidado, porque aquele mesmo Espírito que agiu lá no Éden, ele está agindo neste mundo para corromper a mentalidade das pessoas. Então, se ele ganhar a sua maneira de pensar, ele ganhou a sua vida e desviou a sua rota do caminho da eternidade. Muitas pessoas já não estão tendo mais olhando para a Bíblia como a palavra de Deus. Esse é um dos sintomas gravíssimos. Quando um homem ou uma mulher que um dia acreditou na palavra, que um dia teve uma experiência com Jesus, começa a olhar para a Bíblia e duvidar. Quando você começa a duvidar da Bíblia, é porque você está bebendo das fontes erradas. Deixe-me dizer algo para você, você concorde ou não, mas a Bíblia não tem contradição. A Bíblia é inerrante. Significa que ela não erra. Mas pastor, em um versículo diz isso, no outro diz aquilo. O fato de você não saber a explicação não significa que ela não exista. A Bíblia sempre tem uma explicação positiva para uma aparente contradição. Se você puder, repita assim comigo: a Bíblia sempre tem uma explicação positiva e favorável, ainda que eu não conheça. Então, o fato de eu não conhecer o que alguém vem apresentar como uma contradição, meu Deus, pegaram uma contradição. Não, peraí. Vamos avançar. Olha que a verdade vai aparecer. Há pessoas que deixaram de acreditar, por exemplo, em Moisés, e que não houve êxodo nenhum. Recomendo-vos o documentário O Êxodo Decodificado, o Êxodo Decifrado. Lá ele vai explicar porque houve um erro na cronologia tradicional, onde quando eles foram datar a saída do povo do Egito, eles não acharam aparentemente nenhum vestígio. E eles vão descobrir que houve diferentes nomenclaturas e diferentes períodos. Ou seja, aquilo que poderia ser uma contradição, na verdade era uma interpretação errada de quem, por ignorância, a fez. Mas quando eu perco o discernimento, eu começo a ser seduzido por uma lógica e por uma razão forjadas no inferno, ou simplesmente na mente humana. Paulo também, aos Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo 4, ele diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Então, o perigo de você não ter uma mentalidade bíblica, de você não ter a mente de Cristo, por o Espírito Santo não gerar isso em você, é que você está sensível e vulnerável às ideologias, filosofias humanas e engodos do diabo para desacreditar nas Escrituras e se desviar do caminho que é Jesus Cristo. A Bíblia declara que só existe um caminho, esse caminho é Jesus, só existe um mediador, esse mediador é Jesus. Timóteo, qualquer Bíblia, seja ela católica, protestante,
Se você abrir lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 5, você vai ler que só existe um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador chama-se Jesus. Em Atos 4, a Bíblia vai dizer que nem outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Recentemente, uma seita muito famosa, o seu líder se apresentou como a encarnação de Jesus, o Jesus homem, e já morreu. Agora a esposa que é Jesus. E tem um monte de gente crendo, tatuando até no braço 666. As pessoas acreditam, por quê? Porque não tem discernimento espiritual. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo olho verá, do ocidente ao oriente, como relâmpago, todo olho verá. Não será um evento escondido. Ele não vai se alojar em uma torre de vigia para determinar os escritos de uma revista. Não. Todo olho verá. A sua vinda será, me perdoe aqui a palavra, escancarada. O ignorante, o doutor, o rico, o pobre, o preto, o branco, o gordo, o magro, o asiático, o brasileiro, todo olho verá. E toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, ter a mentalidade do reino é começar de verdade a discernir não só as maravilhas que Deus tem para a sua vida, mas discernir também as ciladas do inimigo. E uma das ciladas, isso foi interessante, porque isso estava ardendo no meu coração, e Jeffrey escreveu, Pastor Lima, você tem que derrubar os portões. Ele teve um sonho. Nesse sonho ele via os portões que falava de intimidação e medo. Eu falei, uau, eu estava pensando sobre isso, ministrar exatamente sobre o engano da intimidação e do medo, porque quando a intimidação do inimigo se estabelece, o medo se estabelece, você não consegue fluir do Espírito, você não consegue fluir com a mentalidade do reino, mas com a mentalidade oprimida dessa terra. As pessoas não saem de casa, as pessoas não querem investir em mais nada, não querem acreditar em mais ninguém, porque estão intimidadas e cheias de medo. Mas quando o Espírito Santo vem, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o Espírito Santo vem e renova a sua mente, apesar das circunstâncias, você avança e o medo não te paralisa. A intimidação não te paralisa. Por quê? Porque eu tenho uma mentalidade do reino. Você está aqui ou não? Isso é algo muito poderoso. Eu não posso ficar paralisado, permitindo que uma mentira de intimidação venha e eu não queira sair debaixo do cobertor. Que o medo se estabeleça e me paralise. Que eu não consiga honrar ao Senhor, pegar, não estou com medo, eu não sei se eu vou conseguir cumprir o propósito pegando um carnezinho desse e tal. Muitas vezes a gente tem coragem de chegar lá nas casas Bahia, 24, nas casas Bahia, você pega lá o carnezinho. Quantos me entendendo? Você está aqui ou não? Então, amados, discernimento espiritual é uma bênção da mentalidade do reino. Número 2, santidade. Quando eu tenho uma mentalidade do reino, a santidade não é uma dor, não é uma obrigação, ela se torna prazerosa. Eu não começo a dizer, é difícil ser crente. Como é difícil ser crente? Olha, rapaz, é muito pesado, irmão, no Brasil. Só se você for um crente meia boca, com todo respeito aos irmãos do Paraguai, só se for um crente paraguaio, porque antigamente o Paraguai era sinônimo de falsificado, né? Mas agora é só se for um crente xing-ling. Porque se você está caminhando em santidade, você está um calosão, você está vendo o irmão lá tomando show, você já venci isso. Você está caminhando aí, vem uma piriguete, dá confiança para você. Já passei por isso.
Alguém faz uma proposta tentadora para você de dinheiro, você, já passei por isso, eu já venci, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então isso para mim não é uma dor negar o pecado, é prazer agradar a Deus. O meu prazer está no Senhor, então eu posso recusar e não ficar, ai meu Deus, ai se eu não fosse crente, ai meu Deus. Se você estiver com a tua mentalidade em Cristo, cheio do Espírito, irmão, não estou falando de você ser crente lá no país onde o Evangelho é proibido. Estou falando do Brasil, porque lá onde o Evangelho é proibido, quando esses irmãos são pegos, eles morrem sem desespero. Nega Jesus? Não. Então, mais uma chance. Nega Jesus? Não. Desculpa. Nega Jesus? Não. E eles vão como ovelhas mudas para o abatedouro. E são mortos. Eu contei um testemunho aqui. Uma televisão, uma TV árabe evangélica, 77 ou 7sat, eu acho que é isso. Você procurar no Google 7sat. E ela entrevistou uma senhora que havia perdido o filho e um sobrinho, uma mãe. E ela olhou para aquela mãe e disse assim: qual mensagem que a senhora gostaria de dizer para as pessoas que mataram o seu filho? Eu quero dizer que eles fizeram um favor para os meus filhos e que eu os perdoo. Ah, mas por que eles fizeram um favor para os seus filhos? Porque eles eram apenas crentes normais e eles os transformaram em mártires. Meu glória a Deus. Televisão. Eles foram filmar um culto. Uma igreja vibrante do Egito. Uma igreja evangélica vibrante do Egito. E eles foram filmar um culto numa outra região. Esse canal é dessa igreja enorme. E quando chegou lá, a apresentadora falou assim: olha só, se você não quiser aparecer, você pode ir lá para trás, quem não quiser aparecer. Ou eu coloco tarja nos olhos de vocês. Aí vem uma senhorinha lá de trás. Moça, por favor, não nos roube esse privilégio de testemunhar. Porque a cada dia nós somos levados como ovelhas ao matadouro. Então não nos roube essa oportunidade de testemunhar da nossa fé. E o pessoal que estava lá atrás se aglomerou, todo mundo na frente, mostrando a cara. E se eles nos identificarem, morreremos pelo Evangelho. Aqui, no suor de cara feia, com um crente que já... Meu Deus! Toma vergonha. Qualquer proposta assim já está caindo. Tem um cidadão, gente boa, mas ele tem duas louras na vida dele. Uma esposa, outra cerveja. Ele tenta se firmar, daqui a pouco está no bar com a outra loura. Quando a coisa aperta, igreja. Quando está tudo bem, ele vai para outra loura. Assim é difícil ser crente. Ser crente meia boca é difícil. Mas quando você tem a mentalidade de Cristo, não tem loura gelada, não tem loura fria, não tem isso. Você tem o Senhor na sua vida. Então, meu irmão, o pecado se torna nojento para você. Você como é que pode, fulano? Não, você não sente prazer no pecado, porque a sua mentalidade foi transformada. Você que era conhecido como isso, como aquilo, agora você já não é mais conhecido na carne. Você é conhecido como nova criatura. E Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas
já passaram, eis que tudo se fez novo. Pastor, o senhor quer dizer que a gente não é tentado? Somos tentados sim. Mas a convicção em Deus é mais forte. Porque a sua mentalidade é o quê? Transformada. Então você não fica oscilando. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora eu sou crente, outra eu não sou. Uma hora eu estou cuspindo fogo, outra hora eu estou falando mal da vida. Não. Você já não vai mais ter prazer do pecado. O pecado vai ser um acidente. Quando você errar, aquilo vai doer. Você vai, meu Deus, que besteira que eu fiz. Por que eu falei assim com fulano? Ai, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Aquilo fica te corroendo porque você não sente o prazer do pecado. Você está entendendo? Amém, irmão? Amém. Santidade é a essência do teu chamado. É uma bênção de quem tem a mente transformada. Se você tem a mentalidade do reino, você com certeza nunca vai ter prazer no pecado. Sabe te dizer uma coisa? Deus não disse, sede poderosos como eu sou poderoso. Mas em Levítico 20, 26 ele diz, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para seres meus. Deus é exclusivista mesmo. Deus não quer dividir você com ninguém mesmo. Aí vem Satanás e diz assim, teu Deus é ciumento, né? Ele não suporta dividir você com ninguém. É verdade. Porque quem é santo deve santificar-se mais. Quantos entendem, amados? A santidade, ela preserva o nosso destino, ela nos protege. Então, ter uma mentalidade do reino é discernir que, para mim, é um grande prazer seguir esse Deus. E a gente canta, é meu maior prazer te adorar, Senhor, é meu maior prazer. Aleluia. Aleluia. Você entende? Você começa a sentir prazer. É por isso que muita gente tem dificuldade de ficar firme na igreja, porque sua mentalidade não se rendeu completamente a Cristo. Ele não descobriu o prazer de ser santo, o prazer de ser separado. Então, por isso, o prazer dele está em ser igual ao perdido, está a ser igual àquele que não tem compromisso com Cristo, e seguindo principalmente as ideologias decaídas. Quantos estão entendendo? Sabe, não posso avançar um pouquinho? Você entendeu isso? Número 1, qual foi a primeira bênção? Discernimento. Discernimento espiritual. É importantíssimo para esse período. Segundo, santidade. Não deixa ninguém se manifestar, não, eu vou falar o terceiro. Terceira bênção, prosperidade. Prosperidade está na palavra de Deus. E é um princípio bíblico. Existe sobre a igreja uma unção de erradicação da miséria. Só que durante muito tempo recebemos uma... E deixe-me frisar, até para você que está me ouvindo, que eu não sou teólogo da prosperidade. Eu não defendo e proclamo a teologia da prosperidade. Mas eu creio no evangelho que liberta da miséria. O evangelho que nos faz prosperar. Não como quem barganha com Deus, como quem compra bênçãos de Deus, mas como quem recebe um discernimento espiritual, uma sabedoria do alto para gerenciar, inclusive, a sua vida financeira. Porque o dinheiro não vai mais para as drogas, não vai para a prostituição, não vai mais para a cachaça, não vai mais para a jogatina, e aí começa a sobrar dinheiro. Eu conheci pessoas que estavam literalmente na vala. E hoje estão muito bem, graças a Deus. Lá em Agostinho Porto, tinha o senhor Ventura, não esqueci o nome dele agora. Cadê o René para me salvar? É Ventura, o senhor Ventura. Homenzão de Deus. Ele é uma versão do irmão Teobaldo.
E aquele homem foi achado na rua, mendigando. Aí, passados os anos, casou e tal. Um dia, eu era professor da escola bíblica, era professor dele, da terceira idade. E ele chega para mim: Pastor Lima, Pastor Lima, semana que vem eu não vou estar aqui não, porque eu vou com a minha namorada esposa. Eu vou com a minha namorada para a nossa casa de praia. Aí eu, mentira, né? Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele homem foi achado aonde? Na rua. Ele mendigava. Então, preciso discernir que Deus, como um bom pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Na igreja primitiva, literalmente diz que não havia nenhum necessitado entre eles. Quantos que não haviam? Nenhum. Enoque, Aboiê, mais ou menos esse nome. Pesquise aí sobre o que Deus está fazendo na Nigéria, através desse ministério. Irmão, estou falando de Nigéria, não estou falando de Canadá, não estou falando da Suíça, estou falando de Nigéria. Em meio à miséria, eles construíram uma cidade próspera, onde tem hospital, tem escola, tem uma estação enorme de tratamento de água, tem resort. E tem uma igreja pequenininha lá de 1 quilômetro de extensão por 700 metros de largura, pouca coisa básica. Foram fazer uma conferência internacional, eles construíram um templo enorme, um mega templo, e disseram: não, esse templo aí depois da conferência vai ser da juventude. Meu Deus. Só para a juventude, um mega templo. Por que Deus está fazendo isso? Porque quando eu tenho uma mentalidade do reino, Deus começa a unir propósitos, pessoas em torno do mesmo propósito, e a visão de Deus é estabelecida, o reino se expande, e a miséria tem que bater em retirada, em nome de Jesus de Nazaré. Você está aqui ou não? Se você ler a história de Daniel, o texto diz, por exemplo, 6:28, esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, de Dario, e no reinado de Ciro, do Persa. A prosperidade é um favor de Deus. Quando a sua mentalidade está alinhada à mentalidade de Deus, Ele conhece o mapa do tesouro. E aí aquilo que você põe a mão começa a dar certo. José na casa do pai, ele prosperava. Lá na casa de Potifar, ele prosperava. Na prisão, ele prosperava. E quando ele chegou lá no palácio, aí que ele prosperou muito mais. Por quê? Porque ele não era uma mentalidade natural. Ele tinha uma mentalidade diferenciada. Você está entendendo, sim ou não? Então, precisamos romper com esse espírito de intimidação que fala que é incompatível você ter uma vida próspera e uma vida sã. Prosperidade não é quem mais tem, é quem menos necessita. Eu vou repetir: próspero não é aquele que mais tem, é aquele que menos necessita. Amém ou não amém? Não confunda a prosperidade com um monte de dinheiro. Se um monte de dinheiro for necessário para você ser próspero, você o terá. Mas muitas vezes prosperidade não tem a ver com um monte de dinheiro. Eu dou um exemplo: você vai aqui, vai ministrar lá na Amazônia, por uma tribo isolada. O que você vai fazer com o dinheiro? Você vai viver como eles. Você vai comprar o quê? Nada. Você vai se alimentar como eles, você vai comer da comida que eles comem, você vai dormir aonde eles dormem. E quando você ganhar uma vida, você foi próspero. Porque próspero é aquele que cumpre o propósito de Deus na sua vida. Você está aqui ou não? Você pode estar cheio de dinheiro e ser miserável. Por isso que muita gente se mata por dinheiro, critica a prosperidade e nunca avança. Mas deixa de ver a igreja por dinheiro, perde a família por dinheiro, não tem tempo para nada por dinheiro. E quando a gente fala a palavra da igreja, prosperidade, está vendo? Está vendo aí?
É verdade. Nós estamos entendendo. Okay. Deuteronômio 29:9 diz assim, ó: guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Projeta Josué 1:8, por favor. Sabe, no Antigo Testamento, irmãos, essa palavra é um pouquinho complicada. Nem ouso falar. Mas é um vocábulo que significa, entre outras coisas, ter sucesso, dar bom resultado, experimentar abundância, fecundidade. Já no Novo, ir bem, avançar, ter sucesso. Quando a gente vai na versão da Almeida atualizada, a palavra prosperidade aparece 23 vezes. Palavra do Senhor: não se aparte a tua boca o quê? Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está, porque então farás o quê? Prosperar o teu caminho. E serás bem sucedido. Quando o rei Uzias passou a buscar o Senhor, a Bíblia diz que Deus o fez prosperar tremendamente. Então, o levantar, o abaixar, vem de Deus. A prosperidade de Deus, as bênçãos de Deus não acrescentam dores, ela te dá paz, porque prosperidade tem a ver também com saúde, com alegria, com paz, tem a ver com tranquilidade. Você pode não ter um carro e ser próspero. A gente confunde prosperidade com ter um Land Rover na garagem. Não, é próspero porque mora no Leblon. Pode ter muitos miseráveis no Leblon, na Lagoa, e ter gente próspera aqui no Gogó. Acorda de manhã, toma um cafezinho simples, um pretinho simples, com um pãozinho simples na manteiga, suficiente. Na hora do almoço, um arrozinho, um feijão, um ovo que a galinha chorou. De vez em quando um franguinho, às vezes um bife. Tranquilo. É verdade. A mentalidade do reino é uma mentalidade próspera. Porque Deus é próspero. E Ele ama a prosperidade dos seus filhos. Então, quando a mentalidade do reino se estabelece, eu rompo com a mentalidade da miséria, com a avareza, com a mesquinhez. É de qualquer jeito. Não. Eu preciso discernir que Deus, Ele tem o melhor para mim, e também eu preciso aprender a dar o melhor para Deus. Amém, mãe? Glória a Deus. Se você ler sobre a vida de Uzias, você vai ver algo tremendo. Na vida de Uzias, observamos a prosperidade condicionada à obediência, ao temor, à reverência ao rei. Ao rei dos reis, o Senhor dos senhores. Essa história está em 2 Crônicas, capítulo 26. O Senhor Deus disse lá em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então precisamos entender que quando a nossa mentalidade muda, para de cochichar pelos cantos e de reclamar da vida. E peça sabedoria a Deus para empreender e avançar. Porque o céu não tem crise. E quando Deus te dá a visão, Ele dá a provisão. Mas quando a mentalidade de miséria se estabelece, a visão se frustra. Ou ela demora para acontecer.
E isso não se refere apenas a dinheiro. Deixa eu te dizer outra coisa. Números 13, para a gente encerrar. Em Números 13, o que está acontecendo? Deus chama Moisés, você conhece a história, Deus chama Moisés e manda ele chamar 12 chefes de tribo para espiar a terra, que Deus iria dar. Deus está dizendo, vocês serão prósperos nessa batalha. O que é prosperidade numa batalha? Vitória. Sim ou não? Vocês vão prosperar nessa batalha. Aí, os 12 vão. Os 12 voltam. Só que você sabe, 10 começam uma mentalidade de gafanhoto, de miséria. Não, não vai dar. Eles são muito grandes, são muito fortes, não vai dar, não vai dar. E os 10, então, contaminaram todo mundo. Josué e Caleb, não, gente, nós vamos conseguir. O Senhor é conosco. Nós vamos avançar, a gente vai conquistar. Nós vamos prosperar nessa batalha. Mas os 10 falaram mais alto. Quando a voz da miséria fala mais alto, a visão ela é adiada. Você entende? A conquista ela é adiada. Eu não sei porque quando eu olho para lá, eu não vejo alguma coisa. Para lá. Amém. Aquela direção. Alguma coisa para mim. Alguma coisa naquele lugar que tem a ver com o espírito de miséria. Que trava. Você entendeu? Amém. Quem entendeu falou assim, acho que eu entendi. Algumas pessoas entenderam. Então precisamos destravar. E quando eu tenho uma mentalidade do reino, mentalidade próspera, eu tenho alegria na semeadura. Porque eu sei que Deus ama a quem dá com alegria. Eu tenho prazer na semeadura. E quando eu sou encontrado na semeadura, eu sou encontrado na colheita. Mas enquanto eu me escondo na semeadura, eu não posso ser achado na colheita. Você está aqui ou não? Não faça da crise sua referência. É a mentalidade do rei. Não consegui agora, mas amanhã vou conseguir. Ainda não deu, mas vai. Eu ainda não cheguei, mas eu chegarei. Porque eu tenho uma mentalidade do rei. As pessoas dizem, pastor, mas Jesus era miserável. Quem disse? Quem disse? Se eu entendo que prosperidade não é quem mais tem, mas quem menos precisa, o que Jesus precisou um dia e não teve em suas mãos? Quando Jesus passou necessidade? Posso avançar um pouquinho? Você está pensando, pastor, um dia Jesus disse que os lobos têm o seu... Ouviu também de lobo? E qual o texto? Você conhece o texto, né? Lobo, não sei o quê. Mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. As pessoas dizem, daqui a noite, Jesus não tinha nem casa. Jesus morava na beira da praia. E na verdade não era um mar, era uma lagoa. É o mar da Galileia. E a casa era de Jesus. Só que Jesus, ele não podia, como eu e você, chegar em casa e as pessoas saberem disso, porque ele não tinha paz. Era uma multidão que ficava invadindo a sua casa, pedindo cura. Então Jesus tinha que chegar em casa assim. Mas isso aqui que ele está em casa. Ele está em casa, acabou o sossego. Quem é? Um ceguinho. Quem é? Não, é um aleijado. Quem é? Estou com fome. Meu Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas quando Jesus tinha que pagar o imposto do templo, que ele não era devido, ele dizia assim, Pedro, vai pescar. Quando os discípulos tiveram uma pesca frustrada, ele disse, um pouco mais a fundo, lança a rede. Meu Deus. Tem alguma coisa aí? Não. Para a direita, lança a rede para a direita. Quando os discípulos queriam despedir o pessoal para ir embora, com fome,
Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, Senhor, e Ele multiplica e alimenta uma multidão. Você está aqui ou não? Amém. Quando Jesus foi levado à crucificação, a sua roupa era fina, era uma roupa que não era qualquer um que tinha, porque ela não tinha essas costuras comuns, era uma roupa quase que inteiriça, tão especial que foi disputada pelos soldados. Você está aqui ou não? Então, ter uma das bênçãos da mentalidade do reino é a prosperidade. Independente da geografia que você está estabelecido, Deus te faz prosperar. Aonde, pastor? No seu casamento. Aonde, pastor? Na sua empresa, no seu trabalho, naquilo que você se propõe a fazer, é o que você colocar a mão. Prosperidade. Mas eu preciso transicionar de mentalidade. Você está aqui ou não, irmão? Eu quero encerrar essa palavra. Existem outras bênçãos que nós vamos compartilhar com vocês, mas eu queria falar dessas 3 em especial. Discernimento espiritual, porque isso é muito importante. Segunda, santidade, porque isso é muito importante. Terceira, prosperidade, porque também é importante. Se quiseres me ouvir, descobrireis o melhor dessa vida. Chegará um momento em que Deus vai transferir riquezas do ímpio para o justo. Chegará um momento como se fosse uma espécie de indenização, porque o povo estava como escravo no Egito, mas eles saíram milionários do Egito. Você sabia disso? Sim. Eles saíram milionários. Por quê? Todo ouro e prata os egípcios deram para os hebreus. Os hebreus queriam se ver livre tanto deles, igual com cartas pratas. Esse povo aí, não vai ser o seu. Desceu, é seu. Aqui, desceu, mas vou embora. Estou mais aqui, vou embora. Eles fizeram ali o que Deus profetizou, que Deus fez justiça. Eu quero dizer para você, amados, para você, meu irmão e minha irmã, vê muita coisa boa aí. Aleluia! Rompa com o espírito de miséria, de avareza, de intimidação, e avance em nome de Jesus.